Quem é que se dá bem e quem é que se dá mal aqui no Paraguai? Hoje a gente vai falar sobre isso. Estamos no Jardim Botânico, a gente nem sabe por onde começar aqui ainda. Vamos responder umas perguntas. Hoje na caminhada a Thaís veio junto e esse é o tema. Então separamos perguntas para esclarecer isso aí, né? Vamos para a primeira pergunta já, que a gente vai comentando? Vamos lá. Bonito aqui. Bonito, bem bonito. A primeira, na verdade, é um comentário que a gente achou bem legal. Assim, estamos há quase um ano em Assunção. A grande dificuldade de algumas pessoas é visualizar o potencial de geração de receita, renda, negócio. O mindset da imigração tipo Estados Unidos e Europa não se aplica para o Paraguai. Só o que eu já economizei de imposto nesse tempo, baixo ou zero imposto, pode encurtar sua liberdade financeira em pelo menos 10 anos. Bem legal o seu canal, conteúdo. Muito bom, esse comentário ele se soma a outras conversas que a gente teve com paraguaios e com brasileiros que já estão aqui há mais tempo, né? E aqui a gente precisa fazer uma menção ao mercado de trabalho no geral, que é uma pergunta que as pessoas nos fazem também, como é que é o mercado de trabalho aqui, né? Sim. E as oportunidades aqui, elas estão mais concentradas para quem quer empreender. Lógico que existem oportunidades de trabalho para quem tem uma boa formação, para quem tem boas habilidades, né, e conseguiu se desenvolver, profissionais diferenciados. Mas, imagina o seguinte, que você tem uma empresa no Brasil, e aí você tem uma vaga aberta, e para essa vaga aparecem duas pessoas, um brasileiro e um paraguaio. Se as pessoas têm as mesmas habilidades, você vai escolher o quê? Provavelmente o brasileiro, né? Então, se você vier do Brasil para cá, para concorrer com os paraguaios no mercado de trabalho comum, esse que não é de mão de obra qualificada, né, que não são profissões como, por exemplo, aqui a gente vê muito, engenheiro florestal, a gente conversou com alguns, né? Profissões que têm, né, um alto nível técnico, engenheiro agrônomo, aqui tem muita plantação, né? Um lugar que é muito fértil também, assim como o oeste do Paraná. Essas pessoas conseguem ter bastante sucesso por aqui, mas principalmente o empreendedor. Quem vem com mente empreendedora aqui acaba encontrando muita oportunidade. Então é preciso mudar um pouco o mindset para poder entender o que é valioso aqui, o que pode trazer um bom resultado, para não fazer mudança sem fazer mudança, né? Sair do Brasil e fazer a mesma coisa que você faz lá no Brasil, tem que vir para cá e fazer um pouquinho diferente, né? Exatamente. Várias pessoas comentam até nos nossos vídeos de tipo, mas emprego, como é que tá aí, né? Não sei o quê. Mas tô indo para o Paraguai trabalhar com o quê? Eu vejo vídeos de influencers falando que tá cheio de emprego e outros falando que não tem emprego. Mas não é sobre isso que a gente está falando. Quando a gente fala de oportunidade, a gente não está falando de oportunidade para vir trabalhar de Uber, para fazer serviços assim básicos. A gente fala de algumas oportunidades, por exemplo, que realmente aparecem para a gente como oficina mecânica, que vários brasileiros já comentaram para a gente, mas aí é você empreender, né? É abrir um negócio. Ar-condicionado, que a gente comentou num dos vídeos, que, nossa, os prédios, aqui todo lugar tem ar-condicionado, né? Então, oferecer um serviço, aí é mais uma questão sempre de empreender mesmo. Quando a gente fala de oportunidade, é de você começar algo novo, de você ter uma visão diferente e fazer um negócio. A gente realmente vê que aqui no Paraguai é sobre isso, é sobre oportunidades de você talvez até fazer coisas que no Brasil já são super comuns, que você já fez, já deu certo, e que aqui no Paraguai às vezes ainda não tem, ainda tem pouco, então é esse tipo de oportunidade. Diferente do mindset Estados Unidos e Europa, às vezes, por exemplo, as pessoas, né, que vão para os Estados Unidos, para a Europa, para alguns lugares assim, e conseguem ter bom resultado lavando banheiro, aqui não vai ser assim. Então não vai ter oportunidade para ter crescimento aqui com esse tipo de trabalho. Então é bom que se saiba disso, né? Porque senão você acaba vindo com uma expectativa e não cumpre, né, essa expectativa. Então você vai precisar, como se diz aí
como os coaches dizem, você precisa pensar fora da caixa. É isso, você precisa pensar fora da caixa. Aí vou ler um tweet seu, amor. Vamos lá. O Davi saiu de Rondônia para Assunção para cursar medicina. Trancou o curso faltando 2 anos e hoje ele tem 4 negócios. Um editor e copiador, um restaurante, uma empresa de ar-condicionado e um açaí. E aí na sequência aqui que ele fez quase uma thread. Quase uma thread. Pare de fazer competição país versus país. O que importa é como você vai viver e o que você vai fazer. Ninguém aqui tem tempo para esperar 20 ou 30 anos de reconstrução. A solução é individual e não coletiva. É isso aí. Aqui tem duas coisas bem importantes. Aí é provar que aqui o empreendedorismo funciona para quem tem uma mente aberta, para quem pensa fora da caixa e encontra soluções. Aqui tá cheio delas, né? A gente conheceu o Leandro aqui também, que nos ajudou no processo imigratório. Ele, mesma coisa, ele começou fazendo medicina, veio para cá para fazer medicina, acabou encontrando uma boa oportunidade de negócio, que talvez fosse ainda mais lucrativo para ele do que o próprio exercício da medicina, e se tornou empresário. Ele é médico, ele se formou. Ele é médico, né? Ele se formou, mas não exerce a profissão. E tem outros aqui que vêm para medicina, se formam e exercem, né? E encontram boas possibilidades, outros voltam para o Brasil. E aí a gente vê que cada pessoa acaba encontrando o seu caminho, né? Então, quando a gente responde alguns comentários, a gente percebe que as pessoas agem como se fosse Brasil versus Paraguai, como se fosse um Grenal, né? Não, o Brasil isso, não, mas o Paraguai isso. Ai, mas tá cheio de Paraguai no Brasil. Não, tá cheio de brasileiro no Paraguai. Fica com essa briga Brasil-Paraguai como se fossem pessoas, né? Como se fossem clubes de futebol. Quando, na verdade, o país ele só vai ditar as regras básicas e você vai viver num microcentro. Então, se o Brasil como um todo vai bem, ou se o Paraguai como um todo vai bem ou vai mal, isso não necessariamente tem um reflexo direto na sua vida e na qualidade de vida. Que o que importa é você, no final das contas. Ninguém aqui é um pedaço de terra. Eu não sou um pedaço de terra, Thaís não é um pedaço de terra, Thaís é uma pessoa, não é um pedaço de terra. Então, dizer que o Paraguai tem pouca infraestrutura não quer dizer que a Thaís vai sofrer com isso. A Thaís pode se dar super bem num país com baixa infraestrutura. Às vezes, para você, um bom lugar para viver não vai ser o Paraguai, vai ser os Estados Unidos, vai ser Singapura, vai ser Panamá, vai ser, sei lá. Você pode viver muito bem na Bolívia, cara. Mas a Bolívia é loucura. Cara, às vezes para você é o país que mais funciona. Aqui tem um zoológico também. E aí ela tá bem maluca aqui, ó. Nós te trouxemos bem no lugar que você vai ficar doida, né, Sofia? Mas vamos lá. O que tem mais de pergunta aí? Que essa vai render ainda um pouco mais. A gente vai conversar um pouco mais sobre essa questão do mindset, né? Da mente da pessoa que vem pra cá. Aí aqui tem um comentário com pergunta aqui de um casal 60+. Falaram que gostaram muito do vídeo e gostariam de saber da qualidade do sistema de saúde público e privado aqui. Se possível também o custo de um plano para a faixa etária deles. Então, comentar primeiro do sistema de saúde público, né? A gente não usou, mas a gente sabe que não é muito bom, né? Quem tem condição vai para o privado. Sistema de saúde público e não é muito bom, na mesma frase, a gente tá... Desculpa a gente fazer você perder um pouquinho do seu tempo, tá? Mas continuando. E aí, assim, por exemplo, a gente não tá com plano de saúde ainda, mas já fiz as cotações, a gente já vai fazer nosso plano de saúde, mas nesses quase 2 meses que a gente tá aqui, a gente já precisou usar médico, enfim, sistema privado. Então, eu já fiz algumas consultas particulares aqui, o atendimento foi muito bom e é muito acessível.
Por exemplo, teve uma consulta no Hospital Bautista que eu paguei 130 mil guaranis, que dá uns R$92. E plano de saúde para quem tem mais de 60, qual é o preço? Eu tenho aqui anotado certinho para falar os preços já. Na Asismed tem plano de saúde para o casal, tá? É para as 2 pessoas já, 60 a mais. Do mais básico, que já é bem bom na Asismed, R$985 para as 2 pessoas, até o mais superior, assim, que tem tudo mais completo, R$1.450 para 2 pessoas com mais de 60 anos. A gente vai fazer um vídeo bem completo sobre custo de vida aqui, vamos mencionar plano de saúde para pessoas com 60 a mais, para pessoas com a nossa idade, para crianças também, né? Isso. Aí, pelo que eu pesquisei, a Asismed é um plano de saúde assim um pouco melhor, o que me deu a impressão nas minhas pesquisas. E aí tem a MedLife, que é um plano de saúde no geral mais barato, mas que tem menos opções depois quando você vê nos detalhes, tem essas coisas de carência e tudo mais, né? Mas olha só, na MedLife, o preço para o casal, eu cotei sempre para casal, assim, até os 70 anos é o mesmo valor. Então eu e o Roberto, que temos 30 e 35, a gente paga o mesmo valor que um casal de 60 a 65. Até 70 anos é o mesmo preço. Quanto que a sua mãe paga lá no Brasil de plano de saúde? 2.200 para cima. Minha mãe paga 2.300. Viva o SUS! Então, nesse aqui na MedLife, o essencial, que é um basiquinho assim, R$250 para 2 pessoas até 70 anos. Um mediano 455 e o mais completo 760. Então a gente falou aqui que o preço mais alto de um plano de saúde dos que eu cotei, R$1.450 para 2 pessoas com mais de 60 anos. Muito bom, muito bom. Mas vai ter um vídeo bem completo sobre plano de saúde, a gente fala mais sobre isso na próxima semana, né? Boa. Vamos para outra pergunta aqui. Na verdade foi um comentário. 0,59% só no mês de rentabilidade? Você tá brincando, né? Menos que a poupança. Esse aqui comentou no nosso último vídeo sobre investimento aqui no Paraguai. Para te dar um contexto, a gente mostrou imóveis para estudantes de medicina. São kitnets e elas rendem, depois de tirar todos os impostos, depois de tirar a taxa de administração, enfim, os custos do imóvel, 6 a 7% anual. Como a gente estava falando aqui, a gente tem que pensar um pouco fora da caixa, usando os termos coachistas. Sei lá se essa palavra existe. Porque a gente tem que entender que as regras são diferentes nos diferentes países, né? Então, se você pensa igual ao Brasil, né, que você pensa que aqui vai ser igual ao Brasil, por exemplo, que você vai ter uma moeda ultra inflacionária, que é a brasileira, que você vai ter que gastar horas e horas preenchendo imposto de renda e pagar caro para poder ter o dinheiro de fato na sua mão, que sobra menos, né? No Brasil você paga mais imposto. Aqui você pode ter conta em dólar. Aqui os imóveis já são oficialmente dolarizados, né? Você pode receber em dólar, você pode trocar o seu rendimento. Se você receber aqui em Guarani, você pode trocar por dólar, você pode trocar por Bitcoin. Você entende que são outras circunstâncias, é um outro cenário. Então, se você só coloca rentabilidade brasileira com rentabilidade paraguaia, talvez você, olhando os números frios, vá ter uma impressão. Agora, se você coloca rentabilidade brasileira, rentabilidade paraguaia e tudo que está em torno disso, você vê que não dá para analisar só friamente o número. Você precisa analisar tudo o que está nesse, né, no contexto, tudo que faz parte desse investimento, né? O que é manejo? Manejar é dirigir. Proibido a prática de manejo. É proibido dirigir aqui. Não pode. Será que não é tipo. Não quer dizer que é praticar, tipo fazer aula ou é só dirigir? Pode ser prática de aula. Eu acho que dá para dirigir aqui sim, a gente tá vendo carros para lá. Eu acho que não pode é aula fazer mesmo. aula. É aula, Peligro. Placa de peligro ali. Deixa eu ver a próxima aqui.
Ah, e a próxima é sobre propina, que várias pessoas têm comentado mesmo nos nossos vídeos quando a gente fala, né, de propina. E perguntaram, como assim pagar propina? Faz um vídeo falando sobre isso. Você é extorquido na rua? Vamos lá, propina. A gente tem que ver o mundo como ele é, não como a gente gostaria que ele fosse, né? E o mundo como ele é, E aí não só o Paraguai, tá? O Brasil é a mesma coisa. Ah, mas no Paraguai é assim? Cara, no Brasil é igualzinho. Talvez você não tenha passado por nenhuma situação ainda, mas dependendo da sua vida, de onde você caminha, com quem você conversa, você vai ver isso na prática. Aqui existem situações onde podem te incomodar e te pedir propina? Existem. É mais do que no Brasil? Cara, depende de onde você vive. Às vezes no Brasil você vai passar mais por isso do que aqui no Paraguai. Os relatos que a gente teve são de situações mais no trânsito, assim, e de pessoas que não querem contribuir com isso. A gente não quer contribuir com isso, a gente acha errado também. Tanto que cobrem propina quanto nós participamos. Vamos andar aqui pro meio, aqui, no verde? Tanto a situação, como, né, no geral, como a gente participar disso, a gente não concorda. Mas a vida real, ela é diferente, né? Então, às vezes, eu mesmo já passei por essa situação na Argentina viajando de moto. Era um sábado, o policial me parou e me pediu um jaleco reflectante, aquele coletinho verde, sabe, refletivo, que era lei, segundo ele, mas não era, tá? Eu via várias motos passando do lado, ninguém com esse jaleco, só eu parado ali. Se eu não pagasse o que ele estava me pedindo, ele ia prender a minha moto, a moto ia para o pátio, domingo não ia funcionar. Opa! Mais um, hoje de manhã já teve já. Ficou emocionado. Enquanto eu cato aqui, eu vou comentando contigo. É um bom momento para falar, né? Sobre propina, né? E infelizmente eu tive que pagar. Ou era isso, ou ia passar vários dias enrolado na situação ali, né, com a moto apreendida. Enfim, você sabe, eu tô falando aqui do mundo real, você sabe como é que é o mundo real. Mas não é diferente do Brasil não, tá? No Brasil também se paga muita propina, não é pouco não. Ambos são países corruptos. Sempre tem Estado, tem corrupção. Beleza, vamos para a próxima? Bora. A Suficiente Mork. O próximo é sobre a nossa saída fiscal. Uma pessoa que falou que gostou da nossa apresentação, do vídeo, enfim, e perguntou se a gente fez a nossa saída fiscal do Brasil. Legal. Saída fiscal, qual que é o benefício dela? Você não precisa mais declarar nada para a Receita Federal Brasileira. Você não precisa perder seu tempo declarando imposto de renda, né? É uma coisa engraçada o imposto de renda brasileiro, né? Porque o governo, o Estado já sabe o quanto que você deveria pagar. Porque eles têm o cálculo lá, né? Com todo o sistema, mas eles fazem você declarar por si só para ver se te pegam no erro, né? E aí a gente gasta tempo, é burocrático, gasta dinheiro e ainda corre o risco de tomar uma multa, né? Ou seja, você vai ser roubado, mas se você for roubado num valor diferente do que você acredita que eles deveriam te roubar, você ainda paga uma multa, né? Sair fiscalmente do Brasil quer dizer que você não precisa mais participar disso. E você não precisa necessariamente ser residente fiscal em lugar nenhum. Se você viver como nômade digital, não é a nossa ideia, tá? Mas tem muita gente que faz isso. Se você viver como nômade digital e não cumprir com as regras, não entrar, né, em nenhuma das regras de nenhum país, às vezes é de permanência, às vezes é de investimento, você não precisa declarar imposto para ninguém. Nós vamos nos tornar residentes fiscais do Paraguai. Então aqui tem sim também algumas burocracias que a gente vai enfrentar. A gente vai também precisar contratar um contador para fazer o trabalho para a gente, mas é diferente do Brasil e principalmente é mais barato, né, com relação aos impostos. Então, nós fizemos a nossa saída fiscal e agora como é que funciona para a gente não voltar a ser residente fiscal no Brasil?
todas as vezes que a gente olhar para trás, independente do dia do ano, por exemplo, hoje é dia 31 ou primeiro? Dia 1º de junho. Hoje é dia 1º de junho. Eu tenho que olhar para trás agora e eu tenho que ter passado no mínimo 184 dias fora do Brasil, tá? Metade do ano. 183, 184 dias fora do Brasil. Amanhã, dia 2, a mesma coisa. Eu tenho que olhar para trás, 183 dias no mínimo fora do Brasil. E não precisa ser ininterrupto, tá? Pode ser fracionado. Tipo, a gente vai fazer isso. A gente vai visitar algumas vezes o Brasil, vai voltar algumas vezes para casa, né? Para nossa casa no Brasil, para visitar a família, para aniversário, para o final do ano. É só ter esse cuidado com as datas mesmo, com os números. Sempre olhando o calendário. Vamos por lá? Vamos, eu nem sei onde é Eu que a também gente não tá sei, aqui. não faço a mínima ideia. Não tem ninguém aqui. Primeira vez que a gente veio pra cá. Boa. Agora uma pergunta sobre cripto. Você pode comprar criptomoeda fora do Paraguai e não pagar imposto? Basicamente sim, o Paraguai considera que cripto é um investimento estrangeiro e o Paraguai não tributa receita estrangeira. Então você pode comprar cripto aqui sem problema nenhum, você pode manter o STT, pode manter BTC, pode manter as shitcoinhagem aí se você quiser, né? Ethereum, essas coisas aí, que eu não recomendo de jeito nenhum. A partir do momento que você entender melhor como funciona o Bitcoin, você vai ver que essas aí são cópias mal feitas do Bitcoin. Tô só filmando ela aqui para você pegar um pouquinho da vibes. Ela toma 100 ml de água e faz 1 litro de xixi, eu não consigo entender. Mas basicamente sim, cara. Você não tem nenhuma dificuldade aqui e é 100% legal comprar e armazenar cripto no Paraguai. Não, mas por aqui. Vamos passar debaixo dessa árvore. Parece um porco. Tá bonita essa aqui. Boa. Aí tem um tweet seu aqui. IOF no seu colo, o estado é pesado e está sempre atrasado. Você é leve e pode ser mais rápido. Existem cartões cripto com pagamento instantâneo e de custo praticamente zero. Se uma pessoa quisesse pagar zero imposto, ela usaria esse link e teria uma conta Redot Pay. Mas você não seria um inimigo do Estado, não é mesmo? Você não seria um inimigo do Estado, não é mesmo? Você jamais iria negar o direito do Alexandre de Moraes comer lagosta com o seu dinheiro? Não, você jamais iria negar o acesso de Janja à primeira classe com, né, para viajar para o exterior. Imagina se você ia ser um inimigo disso. Mas se você fosse e você tivesse cripto, você poderia tocar nesse dinheiro, que é o que a maioria das pessoas tem dificuldade de entender, né? Mas tá, eu compro Bitcoin, mas como é que eu encosto nesse dinheiro? Cara, quem tá nisso há muito tempo também está preocupado. E as pessoas que estão, se fosse chuva ia estar complicado, né? As pessoas que trabalham com isso, elas estão muito conectadas com tecnologia, né? Então essa é uma preocupação. Tem um laguinho ali. Tem um laguinho, vamos lá? Essa é uma preocupação de quem trabalha com cripto. E existem diversas soluções. Uma delas é esse cartão Redot Pay. É um banco lá em Hong Kong. É bem seguro, funciona muito bem. E existem vários outros, tá? Então existem muitas formas de encostar nesse dinheiro, seja para pagamento, né, para pagar um cafezinho, seja para trocar por dinheiro vivo. Aqui no Paraguai é muito simples você trocar por dinheiro vivo, seja Bitcoin, seja o SDT, o SDC, enfim, as stablecoins é muito simples, né? Boa. Que mais? Vou ler 2 comentários aqui muito interessantes sobre preocupação com o Brasil e renda em dólar. Tenho renda familiar de 35.000 em reais, dinheiro guardado, etc. E muitos pensam que aos 39 anos eu deveria estar tranquilo. No entanto, quem tem o que perder é que não pode estar tranquilo. Então eu estou o dia todo pensando em como conseguir renda em dólar e pensando seriamente em ir para o Paraguai ano que vem. Aí outro comentário. Moro em Cascavel, que inclusive é a nossa cidade natal, do lado do Paraguai. Recebi uma proposta para dar aula de inglês aí no Paraguai por $10 a hora. Estou considerando muito me mudar, falta apenas coragem.
O que a gente acredita é que a maioria das pessoas trava por causa do medo, né? Na hora do planejamento. Porque também não consideram todas as opções, não consideram como é que vai ser a vida nesse país e pensam mais no Grenal, né? Ai, Brasil ou Paraguai? E não pensam necessariamente na vida que vão ter dentro do Paraguai ou de um outro país, né? Para perder o medo tem que ter informação. Quanto mais informação tiver, e aí você já está fazendo certo, né? Que é buscar informação. Vamos para onde? Vamos para lá? Vamos por aqui. Vamos por aqui. Parece mais habitado. Quanto mais informação, menos medo você vai ter, porque com certeza você vai encontrar os problemas, você vai entender quais são os problemas, e você vai ver se você consegue ou não lidar com esses problemas. Porque não existe lugar perfeito, né? Você vai precisar lidar com as dificuldades de cada lugar. Foi comentado, né? O amigo comentou sobre estar preocupado, né? E ter renda em dólar. E das pessoas acharem que deveria estar tranquilo, né? Cada um tem uma perspectiva, né? Cada um tem um ponto de vista e nós temos muita empatia por ti, meu amigo, que tem uma renda boa aí, mas que está preocupado, porque é um fato. Não é opinião minha ou opinião sua, né? Eu sei que tem muita gente aí do teu lado que está falando, né? Você tá de boa, tá ganhando bem. Ou gente que tá até julgando, né? Tipo, olha o cara aí ganhando super bem, se preocupando e tal. Tá né? preocupado com o quê, né? O cara pensa, pô, minha família aqui já tá cada vez mais, né, complicado eu manter o poder de compra, já tá cada vez mais complicado eu manter a escola, eu manter a saúde, eu manter todas as coisas por aqui, porque a moeda tá cada vez mais desvalorizada, né, com relação aos preços gerais do mundo. E a gente vê o sistema político, a gente vê novas taxas o tempo todo, né? O Brasil não vai de encontro ao que está acontecendo agora no mundo. A gente está sempre na vanguarda do atraso, né? Se é para fazer alguma coisa para atrasar, o Brasil corre para fazer. Agora, se é para buscar alguma opção de inovação, né, e acompanhar o progresso do mundo, cara, aí demora, e a gente é sempre o último da fila, né? Então a gente sente a mesma coisa e tem muita gente que tem esse mesmo sentimento, mas não precisa necessariamente sair do Brasil para ficar mais tranquilo. Você pode começar já daí do Brasil mesmo, internacionalizando algumas coisas da tua vida, ganhando em dólar, é muito importante, ganhar em dólar é importante mesmo, né? Pelo menos uma renda em dólar. E se você está antenado nisso, provavelmente você já vai conseguir conquistar logo logo. Não é difícil, dá trabalho, lógico, fazer isso, mas não é impossível. Boa. E aí, por último aqui, separei um comentário que parece ser de um paraguaio. Perdão se eu estiver enganada, mas eu acho que é. Que ele falou, se você veio para o Paraguai, com certeza você vai ver que tem bastante pobreza, desigualdade, o transporte é ruim, saúde pública, a infraestrutura não se compara com o Brasil, mas há 10, 15 anos atrás já foi muito pior. Conseguir um emprego era difícil, mas faz 10, 15 anos que vem melhorando bastante no geral. Enquanto no Brasil as coisas só pioram a cada dia. E com certeza com o governo que vocês têm, independente do partido, é difícil que melhore, porque já está enraizado. A população mesmo é uma sociedade corrompida, favelas por facção, valores totalmente invertidos. O Paraguai tem uma boa projeção do futuro, coisa que o Uma mosquitinha. Coisa que o Brasil não tem. Se você não entende isso, vai continuar cego. É isso aí. Eu compartilho totalmente dessa opinião. A gente comentou, né, que a gente não tem 20 ou 30 anos para ficar esperando o país do futuro se tornar um... Não, a gente não vai ficar esperando até... A gente não tem esse tempo. Eu vou esperar até os meus 60 o Brasil começar a ir para o rumo de onde as pessoas acreditam, né, que pode ir por ser o país do futuro. Cara, eu não tenho esse tempo todo. Nós não temos, a nossa vida é muito curta para isso. E o que ele quis dizer, eu acredito, ou pelo menos o que a gente entendeu, é que é muito mais importante você entender para onde o país está indo do que onde ele está.
Se o país está indo, ou se aquele lugar que você pretende ir, né, no contexto geral, nas regras que vão ser, que você vai estar submetido e aquilo que você vai poder aplicar para a sua vida. Se está indo rumo ao sucesso e está ainda, né, num ponto bom tem espaço para crescer, né? Por exemplo, Estados Unidos. Cara, Estados Unidos é gigante, lógico que você vai ter oportunidade lá, mas já desenvolveu muito, já está muito avançado. Para onde é que vai? Vai crescer muito ainda? Lógico, tem oportunidade, eu não estou falando, aqui ó, não é a briga país versus país, tá? Esquece esse negócio de briga país versus país. O que eu estou querendo dizer é, você, nos Estados Unidos, dependendo da sua área, pode ter um crescimento explosivo? Claro que pode. Você, aqui no Paraguai, dependendo da sua área, você pode ter um crescimento explosivo? Talvez ainda mais. Por quê? Porque o Paraguai está, em relação à infraestrutura, atrasado com relação ao restante do mundo. Existe um espaço maior para crescer, entende? E o Paraguai está rumo ao crescimento. O Paraguai recebeu o grau de investimento agora, não sei se você sabe o que é isso, mas você deve lembrar que o Brasil, em algum momento, teve, né, o grau de investimento. Significa que fundos estrangeiros, principalmente os fundos de aposentadoria, que fazem gestão de bilhões de dólares, trilhões talvez, esses fundos só são autorizados a investir em países que têm grau de investimento. Significa que é um lugar seguro para investir, né, que tem uma boa taxa de crescimento, mas principalmente que tem boa segurança para o investidor. Né? O Paraguai recebeu esse grau de investimento agora. Então a gente vê que está no rumo do progresso. O Brasil, além de perder o grau de investimento que conquistou alguns anos atrás, está rumo aonde você sabe que ele está, né? Como diria, tá em direção ao precipício e tomou a decisão certa, deu um passo à frente, né? E aí, cara, você precisa entender se isso faz sentido para sua vida. Se está de acordo com os teus valores, né? Se de repente você aproveita o Paraguai só para vir aqui fazer a sua residência, tirar a sua documentação e ter um plano B. Se não, se você vai para outro lugar, se você fica no Brasil e só começa a procurar oportunidades para ganhar em dólar e internacionaliza, vamos para cá um pouquinho? E internacionaliza o seu trabalho, a sua empresa, internacionaliza o seu patrimônio. Existem várias maneiras de se proteger, não é só indo embora. Às vezes ir embora da lista de 10 coisas que você tem que fazer, é a 10ª. Né? Então você precisa analisar melhor a sua vida. Continua com a gente aí no canal, que a gente vai abordar bastante coisas sobre isso, né? A gente viajou bastante aí para entender também como funcionam as coisas e as regras em alguns outros lugares. Então a gente vai compartilhar um pouquinho da nossa experiência, mas também vamos compartilhar um pouco daquilo que as pessoas que a gente conheceu compartilharam conosco, né? É isso que a gente está fazendo aqui. Hoje a gente está falando da nossa opinião. É bem bonito mesmo. A gente está falando da nossa opinião, mas a gente também está falando comentando aquilo que a gente aprendeu com pessoas que sabem mais do que a gente sobre o lugar, sobre o país, sobre as regras e sobre tudo mais. Então, pare de fazer briga Grenal de país. Pense que você é uma pessoa. Pense que você é um indivíduo, que existem outras pessoas ao seu lado, que elas não são países, não são pedaços de terra. Elas só aproveitam as regras desse pedaço de terra para ter uma boa vida, tá? Deixa de fazer essa briga besta aí de país versus país, que isso aí não leva a nada. Isso aí. Deixa eu mostrar o estado que tá a Sofia agora, que ela deve... Ai. Dá tchau pro pessoal, Sofia. Tchau, pessoal. Se inscreve no canal.